O gênero terror foi consolidado no cinema americano a partir dos anos 30, particularmente na Companhia Universal. Mas a referência inicial é um movimento ocorrido na Alemanha a partir de 1919, chamado expressionismo alemão. Esse movimento tinha por características, a primeira referência era os movimentos das pessoas que voltavam para a Alemanha, que participaram da Primeira Guerra. Então, voltavam com corpos decapitados, com uma crise moral muito grande, com uma série de perturbações ocorridas durante a guerra, e essa, entre outras características, foram as marcas de vários filmes do movimento expressionismo alemão. A outra é a luz, o contraste entre a luz e as sombras, que foi determinante para o gênero terror e depois para um outro gênero chamado cinema noir, ocorrido também no cinema americano a partir dos anos 40. O primeiro filme mais importante que definiu as regras do movimento foi O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido em 1919 por Robert Wiene. Nesse filme, um psicopata manipula o seu assistente, um sonâmbulo, para executar uma série de crimes. Então foi a primeira marca de uma pessoa que tem uma deformidade mental, nesse caso psicológica, e que tem um poder muito grande de manipulação sobre as outras pessoas e interfere. Isso deu, e depois vai chamar e dar um conceito que vai chamar caligarismo, o poder de uma pessoa em transformar e manipular as outras. Nosferatu, de Murnau, é o filme mais importante e determinante para a ideia de ser o primeiro filme a apresentar a figura do que vai se chamar de monstro no cinema de terror nos anos 30. Essa figura, baseada no romance do Bram Stoker, o Drácula, apesar de não autorizado, não era uma biografia autorizada, mas ele vai trabalhar a estética da sombra. É um primeiro filme a apresentar as ações e todas as sequências de assassinato, de morte, são executadas pela ideia e a imagem da sombra. Muito baseado nas referências sombrias que as pessoas tinham da guerra, da demência, da loucura das pessoas, que sofreram a Primeira Guerra Mundial. Um outro tipo de monstro que vai ser determinante e marcar muito o cinema dos anos 30 na América é a personagem, o Golem. Já até anteriormente, um filme, já existem golems desde 1914, filmes dirigidos por Paul Wegener, que era um ator e virou um diretor importante, no que depois vai se transformar o expressionismo alemão, mas essa ideia de um monstro, de uma figura caricatural, enorme, gigante, marca muito a referência do Frankenstein, que a gente vai ver depois. Então isso tudo, essa ideia do monstro, do golem, foi fundamental. Depois, uma outra figura determinante e esquecida na história do cinema é um diretor que vai fazer carreira na América depois, chamado Paul Leni, principalmente com alguns filmes simplesmente geniais. Um deles é O Gato e o Canário, que é um dos filmes mais de terror psicológico, que vai ser uma outra marca do cinema nos anos 30. E uma terceira e última imagem desse momento é um diretor clássico, mas que fez alguns filmes no expressionismo alemão que foram determinantes para o cinema dos anos 30, que é o Fritz Lang com o seu Metrópole. A referência do personagem no Metrópole, apesar de ser um filme com a estética e com o objetivo futurista, mas o terror da personagem da Maria, o robô criado, que aterroriza, de certa forma, todos os operários, criou um clima que vai ser a mesma referência também, muito claramente visual, no Frankenstein dos anos 30 na América. A Universal, então, o grande estúdio de cinema americano, constituído desde a década de 10, 12 exatamente, não tinha e não começou fazendo filmes de terror. Tentou fazer os filmes clássicos, concorrer com os vários estúdios daquela época, então chamado o Complexo de Hollywood, vários estúdios fazendo e tentando definir gênero. Só a partir do final dos anos 20, a partir da chegada do som, a partir de 27, 28, que ela investe e começa a pensar na ideia de fazer filmes diferentes dos clássicos, até para ter um diferencial de concorrência. Não se esqueça que essa época é a crise americana, a partir de 29, com quase todos os estúdios tiveram ruínas decretadas. A Universal, então, vai investir em filmes baratos, e depois vão chamar de filmes B, que os filmes A são os filmes de grande orçamento, os filmes B são filmes que tinham pequenos orçamentos. E aí, a partir daí, ela começa a particularizar a ideia do gênero terror. Por isso, o slogan Terror da Universal. Ela foi criada por um diretor
alemão, né? Karl Laemmle, que ele vai ser a grande referência dos expatriados alemães a partir da Primeira Guerra Mundial. Muitos migrantes alemães, cineastas, artistas, tal, vão para a América fazer o sonho e fugir dos regimes autoritários e totalitários. Já nessa época, a maioria eram judeus, então, portanto, fugiam dessas encenações para montar lá na América o seu sonho. Então, foi nesse estúdio que receberam vários desses grandes diretores. E um grande diretor que foi para lá e vai desenvolver os primeiros filmes lá é o Paul Leni. O Paul Leni é a referência de quase todos os filmes de terror da Universal. Começando lá, como eu disse, no expressionismo alemão. Ele é fundamental porque ele vinha dessa estética da luz e das sombras, ele vinha apresentar para a América, nessa América dos sonhos e tal, toda uma referência diferente daquela Alemanha sofrida e combatida na guerra. Drácula, trazendo a marca do ator Bela Lugosi, vai ser o filme determinante no gênero terror da Universal. I am Dracula. A figura impactante, com um sotaque estranho e com uma fisionomia fria, distante, foi determinante para fazer, então, essa versão oficial do Drácula, do Bram Stoker, né, que era, então, um livro que foi causou um impacto muito grande na literatura e no teatro, já no início do século passado, né, então foi fundamental para determinar a ideia do medo, do suspense e dessa coisa do sombrio, né? Na frase famosa do filme, "Eu sou o Drácula", ele colocava a mão na frente do rosto com a capa e assustava definitivamente todas as pessoas. Então isso foi determinante nesse filme, particularmente pela figura do Bela Lugosi, grande ator, expressionista nesse sentido, mas um ator que fez do Drácula o filme mais aterrorizante naquele, então, anos 30. Frankenstein, aí sim, é a primeira tentativa do monstro oficial, monstro criado em laboratório, criado também a partir da referência da literatura, com um olhar estranho, né? É muito diferente, isso foi muito criticado na época por várias pessoas, né, da literatura. Na literatura, o monstro Frankenstein era um monstro bacana, intelectual, sofisticado e bom, como definia a literatura da época, um bom selvagem, um humanista, e no cinema virou um bicho estranho, com uma caricatura muito forte, também centrado na figura do Boris Karloff, que era outro e foi outro ator determinante no gênero suspense, no gênero terror e no gênero que marcou todo o cinema dos anos 30. Pela sua figura estranha, mas, ironicamente, Boris Karloff começou fazendo comédias. E foi só a partir do Frankenstein que ele virou o terror para várias gerações. Determinante também o olhar do diretor, que inverteu e buscou. Tem uma referência genial na personagem do Frankenstein, o jeito que o monstro anda, que foi baseado também num filme do Murnau, né? O Aurora, que foi feito nos Estados Unidos nos anos 30. O jeito da personagem do Aurora andar foi quem inspirou o diretor James Whale a criar e desenvolver o andar do monstro. E mais as caricaturas do monstro, a ideia de fazer uma cabeça avantajada, com os parafusos, muito rudimentar, apesar de muitos recursos, era um pouquinho mais de investimento para a época esse tipo de filme, pela parafernália que se montava, mas de qualquer jeito era ainda de baixo orçamento. O laboratório do Dr. Frankenstein no início do filme é totalmente, literalmente, plagiado, para não dizer referência oficial, do Metrópolis do Fritz Lang. É a mesma referência da constituição do robô lá no filme do Fritz Lang, lá o Metrópolis. Então essas referências são fundamentais, porque não só os diretores, mas com os atores e a ideia dos estúdios era fazer sempre referência aos filmes do expressionismo alemão. Nem o sucesso de Drácula, Frankenstein, A Noiva e tantos filmes do gênero terror que consolidaram a Universal enquanto estúdio, o grande estúdio, foram fundamentais para a manutenção dela. A partir dos anos 40, há uma crise muito grande, já sofrendo a pressão dos outros estúdios e principalmente dos fracassos dos filmes
que ela investia grandes quantias e os filmes não davam retorno. O estúdio era sustentado basicamente pelos filmes B, pelos filmes de terror, que acabou sendo repetido a forma, se generalizando e acabou se esgotando a partir daí. Mas definitivamente marcou uma geração do cinema inglês a partir dos anos 40 e dos anos 50 com a Hammer, que era uma produtora especificamente de filmes de terror, e em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, com a criação da figura fantástica do Zé do Caixão. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão, é um representante do chamado terror brasileiro. É, ao contrário do que muita gente acha, é um cineasta que começou uma carreira e teve uma carreira muito longa, começou nos anos 40, fazendo todo tipo de filmes de gêneros, faroeste, drama romântico, toda uma formação. Só bem mais tarde, na década de 60, é que ele vai entrar e descobrir o gênero do terror, e aí ser a referência básica para o cinema brasileiro. Mas muito antes disso, era uma pessoa que é importante pela própria ideia de ser um dos primeiros naífes do cinema, uma pessoa ingênua que não tem uma formação nem de cinema, nem técnica, nem prática, em nada, nunca fez, começou e viu e aprendeu a fazer cinema vendo, assistindo filmes, onde morava, onde o pai era gerente de um hotel, de um cinema, e onde ele assistia vários filmes. Então ele viu muitos clássicos do cinema e muitos filmes de terror, os grandes filmes de terror da Universal, mas nem no início da carreira não era essa a referência, ele não ia e nem pensava em fazer cinema de terror. Só muito mais tarde e principalmente a partir do reconhecimento que é triste para a memória brasileira, mas o Zé do Caixão, famoso no Brasil, só foi reconhecido a partir da referência do cinema americano. Só quando ele vai para fora, faz sucesso, e lá o personagem que ele cria, chamado Zé do Caixão, vira Coffin Joe no cinema americano, horroriza os jovens dos anos 60 e 70 lá fora, é que ele passa a ser recomendado no Brasil, revisto e principalmente reconhecido e reavaliado a sua obra. Isso é triste, mas sempre é importante porque acaba que em algum momento é resgatado. Você tem muita coisa que aprender, Antônio. Eu não posso ter descrença quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? O personagem Zé do Caixão aparece inicialmente no filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Esse filme é o filme mais impactante, é um filme da década de 60, é um filme paralelo aos movimentos radicais do cinema brasileiro, chamado Cinema Novo, onde a política e a relação social era fundamental, e o José Mojica Marins cria, então, o personagem Zé do Caixão. Nesse filme, um personagem sombrio, assustador e ousado, porque é onde o personagem literalmente devassa todas as crenças, todas as religiões, todas as possibilidades de fé, todas as tentativas de organização das comunidades, do social, com um coveiro, que tem esse nome, Zé do Caixão, originalmente que busca, o sonho dele, da personagem, arrumar e buscar a mulher ideal. E isso vai ser a marca de quase todos os filmes de terror do Zé do Caixão. É essa busca assustadoramente estranha
literalmente em busca da mulher perfeita, que vai lhe dar o filho perfeito e vai gerar uma sociedade perfeita. E no meio disso, ele assombra todas as mulheres que são testadas para ter e ser essa mulher. A possibilidade de ser a mulher perfeita é aquela que sobreviva a quaisquer possibilidades de terror. Ela tem que ser livre, aberta, não pode ter nenhum tipo de medo, nem de ansiedade, nem nada, porque senão isso geraria os filhos deformados. Então essa ideia da mulher perfeita vai passar em vários filmes, mas nesse ele já começa. Uma das sequências que eu destaco nesse filme, que é genial pela composição, para desmistificar um pouco de que esse cinema, já dessa época, eram filmes mal feitos, que veio com o rótulo do estrangeiro de filmes trash, mal feito, sem composição, sem enquadramento, sem iluminação adequada, sem montagem, que é uma bobagem sem par, mas fez parte do imaginário da própria técnica do cinema brasileiro. Esse filme tem a sequência, então, de quando um enterro, uma procissão, um enterro, passa e de dentro da casa o personagem Zé do Caixão ridiculariza a fé das pessoas que estão indo lá de fora. É uma das sequências mais belas desse filme. Como um bom filme de terror, a continuação é fundamental. O segundo filme da série, então, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, é a continuação, o personagem Zé do Caixão vai continuar sua busca insana pela mulher ideal para gerar o filho perfeito, e nesse filme ele alucina, porque aí ele passa a sequestrar as mulheres, a torturá-las e a fazer com que elas passem por testes assustadores para justificar a condição de ser a mulher ideal para poder gerar o filme perfeito. E esse filme já entra, a segunda parte do filme, já em cores, e tem um inferno, literalmente, que ele desce ao inferno para buscar a mulher perfeita, e aí a sequência do inferno é o destaque desse filme, que é pura alucinação, de uma criação original, coletiva, dentro da proposta do filme. Você vê que várias pessoas estão somando para fazer um filme estranho, diferente e ao mesmo tempo assustador. É uma das belas sequências desse filme. Uma característica do personagem Zé do Caixão e depois do ator José Mojica Marins é porque ele fez uma série de filmes. Além dos filmes dele como personagem, ele fez uma série de filmes também, em filmes de outros cineastas, com o próprio personagem Zé do Caixão. Então isso é determinante para mostrar também que a estranheza dele, a ideia maior da criatura, ficou maior do que o criador. É um caso típico de que a personagem é maior do que o próprio ator. Caso só recém-genialmente construído na história do cinema, com a personagem do Carlitos, com referência ao Charlie Chaplin. O Zé do Caixão ficou tão famoso a ponto de, em alguns filmes, o personagem entrar em crise com ele mesmo e dentro da história e passar a buscar a ideia do criador. Então tem uma série de filmes que ele alucina nisso. Um deles é O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que são 3 curtas, e que um deles é isso. É exatamente a busca, a criatura está indomável, ela está sem rumo, ela está fazendo o que ela quer, ela tem vida própria, é um pouco a ideia também do Frankenstein, que toma a vida própria, a revelia do seu criador, e passa a interferir, a ponto de chamar o ator, o criador, o Zé do Caixão, para resolver esse problema, e isso está no Estranho Mundo do Zé do Caixão e também no Finis Homem. Finis Homens. Fim do quê? É um dos filmes mais interessantes dele, porque é o primeiro confronto oficial, na década de 60, centrado na ideia da religiosidade. É um dos primeiros filmes que foi bastantemente censurado, como depois quase toda a obra dele vai ser muito censurado e muito criticado por a ideia de fazer personagem ateu, de criticar as religiões, principalmente a católica, mas nesse filme ele põe em confronto a ideia de que um padre
domina e que tem o controle da comunidade, com a personagem do Zé do Caixão, que de certa forma, para ele, está alienando as pessoas e fazendo com que as pessoas virem ateias ou que não acreditem em nada. O homem traz em suas costas o fardo da sentença de sua própria razão de ser. E luta cegamente, procurando o porquê de sua origem. Quando na hipocrisia ele foge da verdade para se esconder sob o manto da mentira. Então, é um personagem fantástico, o Zé do Caixão, e é um ator fantástico, José Mojica Marins. Quando isso entra em conflito e em confronto, em alguns filmes é fundamental. Um outro momento dele é a faceta da ideia da continuação. O projeto inicial era de ser uma trilogia, e o terceiro filme seria A Encarnação do Demônio. Já originalmente pensado para a década de 80 e só foi realizado agora, completamente agora, em 2008. Encarnação do Demônio, originalmente concebido para ser um filme realizado nos anos 80, levou um tempo enorme e foi feito agora totalmente produzido por jovens fãs e adeptos dos filmes de terror no Brasil, mas entrou e, de certa forma, depõe contra toda a proposta, a criatividade e a estética do cinema do Zé do Caixão nos anos 60, onde tinha na criatividade, na originalidade, na carência, na falta de produção, na falta de recurso, a criação, a ousadia, o cinema moderno, a encarnação do demônio, o filme moderno é todo light, todo bonito, todo harmonioso, todo perfeito, todo lógico, e perde a essência do que seria o desfecho da trilogia, que era a consolidação da, então, busca, o fim da busca da mulher perfeita para gerar o filho perfeito. Então, isso no filme moderno fica tudo muito lindo, muito colorido, as mulheres são modelos maravilhosas, são belas, que tira a atenção, desfoca. A maioria dos personagens são totalmente decalcado da realidade da personagem do Zé do Caixão. E ele próprio, já bastantemente envelhecido, perde a naturalidade, a fé e a busca, a insana busca que beirava a loucura, o despreparo emocional que fazia que o personagem fosse interessante, fosse cativante, que fosse provocador para a época. No filme moderno, apesar de ser um filme bem feito, muito bem produzido, mas eu acho que perdeu a essência do que seria o desfecho de uma trilogia que poderia ser maravilhosamente encerrada, até para consolidar uma carreira estranha de um personagem muito estranho chamado Zé do Caixão, o mestre do nosso terror, do terror brasileiro.